Mais um Interpretando Frases em Japonês. Eu tenho aqui uma frase bem curta, bem simples, para ensinar para você tanto uma estrutura quanto uma abreviação. A frase fica assim, ó. Hayaku ikanakia, maniawanai. Preciso ir logo, não vai dar tempo. A gente começa aqui com a palavra hayaku, que significa logo, fazer algo o mais rápido, o mais breve possível. Ele é derivado de hayai, que é um adjetivo, que significa cedo, né? Existe até, inclusive, com o mesmo som, esse aqui, hayai, que significa rápido. Às vezes até confunde os dois, porque o som é completamente igual e a ideia é muito parecida, né? Alguma coisa acontecer cedo, uma coisa acontecer rápido. Tem semelhanças, né? E aí você tem kanjis diferentes. Esse aqui significa cedo. E quando você coloca ele nessa forma aqui, trocando o i pelo ku, você pode usar ele para caracterizar uma ação, um verbo. Então, no caso aqui, eu tenho o verbo ir, vou falar mais sobre ele, mas iku significa ir. E se eu falar hayaku iku, eu estou falando ir logo, ou ir cedo, né? No sentido de ir o mais rápido possível, o mais breve possível, ok? Só que a frase não está desse jeito, né? Não está hayaku iku, ela está hayaku ikanakia. E a tradução tá como preciso ir logo. Para você dar a ideia de que você precisa fazer alguma ação em japonês, tipo eu tenho que ir, eu preciso ir, eu preciso estudar, eu tenho que estudar. Existem algumas estruturas no japonês que trazem essa ideia. Uma delas é a estrutura nakereba naranai. Ok? Essa estrutura transmite a ideia de que precisa fazer a ação. E decompondo um pouco essa estrutura, essa primeira parte aqui é a forma ba do verbo na negativa. E essa forma ba, ela dá uma ideia de condição. Então o que está por trás dessa estrutura é tipo assim, ó, se não acontecer isso, não rola. Né? Porque naranai é o verbo naru, que significa tornar-se. Então, se não for desse jeito, não acontece. Essa é a ideia por trás. Se não for desse jeito, não se torna. Ou seja, não vira, não rola. Então, a ideia por trás é que você precisa fazer essa ação. Então, vamos aplicar essa estrutura no verbo ir. Eu tenho aqui iku. Eu tenho que passar ele primeiro para a negativa. Ikanai. E uma vez feito isso, eu coloco a forma ba, que é trocar o i por kereba. Então fica ikana kereba. Ikana kereba significa literalmente se não for, tá? É uma condição. E aí juntando tudo, ikana kereba naranai. É literalmente, se não ir, não vira. Vou deixar entre aspas aqui. Que dá o sentido que em português a gente chama como preciso ir. Né? A gente traduz assim como preciso ir porque é assim que a gente fala em português. Ou tenho que ir. Ok? E a frase poderia ser assim. Hayaku ikanakereba naranai. Preciso ir logo. Só que imagina numa conversa do dia a dia com amigos você falar esse palavrão aqui, né? E aí, existe uma forma de se expressar de essa mesma estrutura aqui, é você abreviar tirando esse naranai do final. Que é só você falar hayaku ikanakereba. Literalmente, isso significa se não for logo, e aí ele espera um complemento aqui, né? Mas existe o entendimento que você só falar isso, normalmente você está falando que você precisa ir. Né? Hayaku ikanakereba. Só falo assim. Como não tem nenhum contexto onde eu estou explicando que alguém precisa, alguém não deve ir logo, se alguém não for logo, vai ficar entendido que eu estou usando meio que essa estrutura aqui. E aí existe uma abreviação. Esse ikanakereba vira ikanakia. Se não for logo. Ok? Então, esse nakia é uma abreviação de nakereba. Beleza? E agora você aprendeu essa abreviação. Então, temos aqui, ó. Hayaku ikanakia. Preciso ir logo. Maniawanai. Não vai dar tempo.
Ou seja, ele precisa ir logo, senão ele vai se atrasar para algum compromisso, para alguma coisa. E aqui nós temos a expressão manial, que significa dar tempo, chegar a tempo. Esse primeiro kanji aqui significa tempo, espaço. Espaço de tempo. E esse aqui, AU, significa convergir, encontrar, tipo casar, mas não o casamento, mas duas coisas encaixar, duas coisas combinar, né? Então quando eu falo manial, é tipo você encontrar o tempo, é você convergir com o tempo, você casar com o tempo, ou seja, dar tempo. E olha só que interessante, em português a gente fala dar tempo. Se você parar para analisar literalmente essa expressão, ela não faz sentido, tipo dar tempo. Quem que tá dando tempo? Tempo não é uma coisa que se dá, né? Tempo é um conceito mais abstrato. Mas tudo bem, você fala dar tempo sem questionar muito o porquê disso. Você decorou isso, você aprendeu assim e você repete, né? Manial é uma expressão que você pode aprender dessa forma também. Inclusive, se você procurar no dicionário, apesar de eu ter uma construção gramatical aqui, né? Tem o verbo, au, tem a partícula, ni, e tem a palavra, ma. Se você procurar no dicionário, ele encontra a expressão inteira como se fosse uma palavra, com o sentido de dar tempo, chegar a tempo. Então, hayaku ikanakia, preciso ir logo. Maniau anai, não vai dar tempo. Então tá na negativa, né? Ou seja, não vai chegar a tempo, não vai dar tempo, não vai encontrar com o tempo. Essa foi nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. A gente se vê nas próximas.